Vou passar a pergunta, pode ser para o padre Jonathan ou para o padre Carlos, né? Como os profissionais de casamento, cerimoniais, fotógrafos e a filmagem, eles devem se comportar no casamento católico? Existe alguma parte do presbitério, que é onde a gente está aqui, onde não é permitida a entrada? Indo diretamente à resposta objetiva, como devem se comportar? Na verdade, quando entra-se na igreja, deve se comportar com muito respeito, né? Com muita reverência. Toda a igreja, principalmente uma igreja como essa, o nome dela é um santuário, é um lugar santo, para começar. Ela é benzida, as colunas dela são abençoadas com óleo santo, óleo que unge sacerdote. Esse aqui é o lugar mais importante dessa igreja, então ninguém pode usá-la de mesa para nada. Aqui não foi colocado nem mesmo os candelabros em cima dela. Aqui só se coloca os materiais necessários para a confecção do sacramento da Santíssima Eucaristia. Então, por exemplo, é permitido colocar imagem aqui em cima? Assim, não é lugar para se colocar imagem aqui. Aqui é para ficar nada mais ou menos que o Santíssimo Sacramento e os materiais que envolvem a confecção deste sacramento. O lugar, o presbitério, é o lugar da presidência da comunidade. Ele é um lugar exclusivo, não que ninguém possa subir, mas na celebração de um sacramento, algumas pessoas que colaboram nesta celebração, neste acontecimento, neste ato religioso, né? É muito importante que se preserve a dignidade, que não se faça como se fosse um palco de uma, não sei, de uma formatura, um auditório qualquer, né? É o lugar onde se sobe, se está mais elevado e vai se elevando para se presidir. Então, com muita honra, com muita veneração, com muito respeito. Os profissionais, na maioria das vezes, não têm essa noção, e pode ser que eles ajam dentro de uma igreja, né, como se estivesse agindo em qualquer parlatório, em qualquer auditório, em qualquer lugar. Para nós, sacerdotes, esse lugar é um lugar muito especial. Esse aqui é a casa de Deus, é a casa de oração, né? Vou deixar o padre falar um pouquinho agora. Até porque muitas vezes nós não fazemos essa diferenciação, né, Padre Carlos? Muitas vezes as pessoas falam, posso subir no altar? Não, não sobe no altar não, porque o altar é a mesa, né? Aqui é o presbitério. Presbitério, já a palavra já diz, o presbítero é o lugar onde o presbítero vai ficar. E o altar é a mesa, né? Então, propriamente o presbitério, ele é o espaço sagrado onde então o presbítero vai presidir a comunidade, a cerimônia a qual então vai acontecer, seja ela Eucaristia ou assistir então o casamento. Mas então é propriamente aqueles que vão receber então o sacramento, né, ou atuar juntamente ao presbítero neste local. Então, qual que seria então o papel de fotógrafos, filmagem? A máxima descrição possível, porque já não é o lugar deles. O lugar do presbitério é do presbítero e dos seus auxiliares, a qual então tem a função específica de fazer isso. Outra dificuldade que nós temos é sempre achar que a mesa, o altar, seja então, como o padre disse, né, um depósito. Entra buquê, onde vai? Lá em cima. Entra terço, onde que vai? Lá em cima. Entra a Bíblia, onde vai? Lá em cima. Entra imagem, onde vai? Lá em cima. Não. Assinatura, onde é? Lá em cima. Não. A mesa do altar, ela tem que ser reservada para isso, né? É o lugar específico do sagrado. Se for colocar outras entradas, o que for acontecer, sempre que o cerimonial sempre tem que ter esse cuidado de preparar uma mesa auxiliar para que sejam então feitas as assinaturas, né, e outras coisas que nós precisamos então executar durante a celebração. Então esse cuidado então sempre é necessário para nós. Nós responderemos com aquela preocupação de passar o que é o ritual, o genuinamente católico, como a igreja prescreve, para que se execute a celebração dos seus ritos e rituais, seus sacramentos principalmente.
Se vocês virem acontecendo a assinatura, acontece muito na minha paróquia, na São Judas, se vocês virem acontecendo o buquê ficar em cima, se vocês virem, mas não está acontecendo o certo. Então, quando vão chegando padres zelosos, padres exigentes, que têm a compreensão e sabem o que é, e quando eles começam a transformar, pode ser que nós façamos a seguinte conclusão: isso é coisa do padre. O padre assim é um padre rígido, é um padre rigoroso. O padre é tradicional. Não é. Compreendamos que não é nem o padre, não são os profissionais que atuam em sacramento de matrimônio, não são os cerimoniais da igreja que determinam o que deve e o que não deve. É a igreja. É a igreja que determina um ritual, e até em mínimos detalhes, e mesmo se não existe uma norma escrita sobre o que está sendo dito, quanto ao modo de proceder, vai-se também por uma praxis mais conveniente, né, em honra àquela precedência de lugares e pessoas e ações, tá bom? Até porque o padre faz o juramento de fidelidade, né? Fidelidade à igreja. Então, existia um padre que fala assim: nenhum padre vai para o céu sozinho e nenhum padre vai para o inferno sozinho, né? Ele ou leva a gente para o céu ou para o inferno. Se faz, orienta errado ou não orienta as pessoas da forma que deveria. Então, a nossa função, realmente, como o padre Carlos disse, né, é sempre tentar orientar para o certo, né? Para a gente sair da cerimônia, vamos dizer, evento social, e passar realmente para o sacramento, aquele que é sagrado. Complementando isso aqui, porque é um assunto muito interessante, eu tenho certeza que, além dos profissionais que estão aqui hoje ajudando a gente, vieram para cá, para o santuário, outros profissionais também de casamentos, e é uma dúvida recorrente, então, assim, principalmente foto e filmagem, né? E tem essa preocupação, né, Padre Carlos, assim, o fotógrafo, a filmagem, ele pode passar atrás do altar, ele pode ficar atrás do padre enquanto o padre está fazendo o rito do matrimônio? Para exemplificar, responder concretamente, eu gostaria que vocês fizessem o exercício no final do ano de assistir a missa do Galo, ou assistir no YouTube uma missa do Papa, uma missa no Vaticano, uma missa até aqui na Catedral de Brasília. Se só tinha um padre, que era o padre Casimiro, que se permitia tirar foto ali no presbitério, porque era sacerdote, porque era um hobby e amava muito fazer isso. Mas, na verdade, a bem da verdade, os profissionais de filmagens e fotografias deveriam personalizar as suas técnicas para saber filmar em igreja, né, compreendendo que há uma proibição, né. Vamos ver a Santa Missa. Na Santa Missa, então, sobe ao presbitério somente aqueles que atuarão ali naquela celebração. Tem uma mesa ao lado, essa aqui chama-se credência. Credência significa que são as pessoas que ficam ali àquela mesa, são os credenciados a auxiliar na confecção do sacramento. E fotógrafos e pessoas que filmam não são pessoas credenciadas a agir no rito. Está entendendo? Somente quem age no rito é credenciado. Bem, então, eu recomendaria que os profissionais desta área parassem para pensar que eles precisam sofisticar, se eles quiserem preservar o sacro, o religioso, não surgirem, não aparecerem, que eles pararem para pensar que as técnicas, os equipamentos, de modo que eles possam pegar os momentos, para que isso seja evitado. Mais uma vez, se isto acontece, é porque nós não vamos. Eu, por exemplo, sou padre da Lida São Judas, diferente do meu antecessor, não vou ficar dando bronca em ninguém, né? Só uma vez que eu fiquei um pouquinho chateado, que eu fui dar a bênção nos noivos e o fotógrafo se deitou para tirar a foto, e aí eu pedi para ele sair imediatamente. Mas entendam que, principalmente aos profissionais da área, né? Entendam que a Igreja Católica, o templo católico, não é a mesma coisa do templo protestante. Entendam, somos cristãos, mas para nós não é a mesma concepção. O lugar e tudo mais, existe toda uma teologia em cima disso. Está entendendo? Não é a mesma coisa de executar um serviço e um cerimonial na Câmara dos Deputados, numa formatura, num auditório. Não é a mesma coisa.
Então, por quê? Porque saibam que quem tem conhecimento, quem tem zelo, vai estar sempre incomodado. E o que estamos fazendo aqui é procurar ensinar sobre cerimonial católico, não sobre qualquer cerimonial de casamento. Porque pode-se fazer cerimonial num clube, pode-se fazer cerimonial numa casa de festa, num salão, e achar que da mesma forma como agimos em qualquer outro lugar, nós agimos num templo. Para nós é um templo. Não esqueçam disso. Eu gostei muito do que o senhor falou, Padre Carlos, a respeito dessa interferência, né? Porque da mesma forma que a gente tem como exemplo, né, as missas no Vaticano, a gente tem os casamentos reais, né, que aconteceram também lá na Inglaterra, no Reino Unido, e a gente tem o casamento do Príncipe Harry, que se você for parar para reparar, não tinha nenhum fotógrafo atrás, nem filmagem, e o casamento foi todo filmado. É claro que a gente está falando de um casamento real, mas principalmente a gente não tinha cerimonial arrumando o véu da noiva, que é uma preocupação. Hoje a gente está aqui, a gente está ocupando o lugar aqui que seria dos pais, né? Os pais ficam nas laterais quando a gente tem o casamento. E muitas mães de noiva, né? E às vezes até a mãe do noivo, elas olham para a gente e falam assim: arruma o véu, arruma o véu. E aí você está lá fazendo o ósculo nupcial, fazendo a bênção nupcial, fazendo todo o rito do matrimônio, e as mães, elas querem que os cerimoniais fiquem entrando o tempo todo na cena, né, do casamento. Isso é muito desrespeitoso. Então, enquanto cerimoniais, a gente precisa também ter essa noção de que a gente está aqui respeitando o sagrado, né? A gente está aqui para poder trabalhar da melhor forma, e nós não queremos ser impedidos de trabalhar aqui, né? Que é um risco recorrente. Não sei se aqui em Brasília a gente tem esse tipo de proibição, mas em São Paulo, em algumas igrejas de Minas também, já tive relatos que cerimoniais não puderam trabalhar. E aí eu queria que você comentasse também a respeito disso um pouco, porque é uma preocupação que a gente tem para poder trabalhar sempre da melhor forma, né? O que a gente deve mais buscar? Às vezes uma conversa com o padre de cada paróquia? Eu recomendo uma aprendizagem de todos os profissionais da área. Este sacramento, ele tem uma incidência social e uma intervenção de outras pessoas muito grande. Há verdadeiro, vamos citar o exemplo, uma verdadeira indústria, há todo... veja bem, as floriculturas, né, que trabalham aqui, sabe que há todo um nicho de negócio para casamentos, sei lá, filmagem, a equipe de som, uma série. Eu recomendo instrução, eu recomendo formação e saber especificar e entender que precisa aceitar aquilo que não é da sociedade, não é patrimônio das noivas, não é patrimônio desses profissionais. O ritual é da Igreja Católica. O ritual é da Igreja Católica. O casamento ele pode acontecer em qualquer lugar, mas um sacramento ele é da Igreja Católica. Da Igreja Católica significa que é de todos os católicos. Então eu vou explicar. Ninguém pode interferir no ritual da Santíssima Eucaristia. Ninguém pode interferir no ritual da unção dos enfermos. Ninguém pode interferir, nenhum profissional, ninguém pode interferir num ritual do sacramento da reconciliação, da confissão dos pecados. Por que nós podemos enxertar de elementos e transformar um sacramento, um outro ritual católico? Você está entendendo? Por que nós achamos que temos esse poder? Isso, na verdade, vem acontecendo porque isso vai tomando proporções, necessidades, situações. O que se deve fazer? Procurar as orientações corretas. Procurar, na verdade, conhecer o ritual, qual é a forma certa, né? Sobre ritual, então, vamos colocar um exemplo. Vamos começar uma Santa Missa, né? Que músicas devem se tocar nas Santas Missas? Existe um critério. Então, que músicas devem se tocar no casamento? Existem também critérios, tá bom? Então, eu recomendo conhecimento. E dizer às noivas que não é porque você é uma noiva que você tem todo o direito e poder de que aconteça tudo o que você quer dentro da igreja. Me perdoe, mas você não tem isso. E eu deixo isso bem claro, porque a nossa função é realizar o sonho da noiva. Só que acima do seu sonho existe
a igreja católica, existe o local que você está se casando, independente se é na igreja ou no clube, todos têm regras e a gente precisa seguir essas regras para a gente fazer da melhor forma possível.